Hoje vamos conversar novamente com o Cortes e vamos aproveitar um pouquinho do conhecimento de direito, né? Direito de família, e vamos colocar agora também a questão psicanalítica, o viés psicanalítico, e um olhar, uma abordagem diferenciada nesses dois campos bem distintos, mas que envolve muito a comunicação, né? Com certeza. Bom, eu fico extremamente entusiasmado, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ter dois em um, né? Um advogado e psicanalista, para a gente falar de o quanto essas duas áreas podem e devem se dar as mãos em várias questões, né? No direito de família nem se fala, né? O quanto até em laudos aí é preciso um olhar da psicanálise, da psicologia, para ver questões de adoção, questões de violência, e no próprio direito de família, né, o quanto, às vezes, as questões emocionais, os conflitos, atrapalham numa negociação, né? Então, eu acho que é por aí, né? Eu acho que eu passo a bola direto para ti, Cortes, que tu pode nos clarear mais essas questões. E depois, clinicamente, algumas coisas eu também tenho para cooperar. Pois não. Eu vejo o seguinte, baseado lá no meu curso histórico, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Direito, em 1976. Já tenho uma ideia de por que eu sou advogado jubilado pela OAB. Nesses mais de 50 anos aí, eu nunca tive nenhuma punição nem nada, embora exercendo com muita força, com muito vigor, a minha profissão, brigando nos tribunais, né? Muitas vezes me desentendendo com juízes, com desembargadores, mas fora dali a gente é amigo. E lá em 76, quando eu iniciei o curso de Direito na URGS, que são 5 anos, eu já me intrigava com as questões da filosofia, me interessava muito a filosofia. E isso já era uma psicanálise que eu não tinha ideia que já era psicanálise. E me apaixonei por aquilo ali, fui mergulhando, então ali iniciou a profundidade. Aí eu fui conhecer os grandes da psicanálise, da psicologia. E o foco, muitas vezes, numa ação de alimentos em que a mãe acompanha para tirar a pensão alimentícia do marido e tal, e vice-versa, também acontece isso. Muitas vezes eu dizia para os pais, eu pedia licença para o juiz, para o Ministério Público, um promotor, dizendo o seguinte: vamos esquecer um pouco o lado dos pais, do pai e da mãe, e vamos ver o foco da criança. A criança não pode ser utilizada como moeda de troca. A criança está acima de tudo isso. E no meu escritório, quando era procurado, e ainda sou, eu estou mais na psicanálise que no direito, mas no escritório, durante todo esse período, muitas vezes, quando me procuravam para um divórcio, para uma separação, que eu sou antes ainda do divórcio, que é a separação consensual, a separação litigiosa, eu atendia primeiro a mulher, por exemplo, né? Aí eu dizia: vocês têm filhos? Tem. Aí eu dizia: só pode falar o que a senhora quiser. Eu escutava durante 2, 3 horas ela narrando o porquê que ela queria se separar, etc, narrando tudo. Colocava o marido como um monstro. Aí, quando ela cansava de falar, eu escutava pacientemente e ia fazer as anotações. Aí eu perguntava para ela: será que o seu marido é o monstro que a senhora está me dizendo? A senhora está me dizendo? Ou 50% disso são coisas suas que a senhora está projetando nele? Tu já estava intervindo no imaginário dela. Aí dava aquele baque, ela... em parte é. Tá bom. Vamos fazer o seguinte: a senhora pede para que ele venha aqui conversar comigo. Aí ele vinha, ele não conversava 3 horas, mas umas 2 horas e meia também. Ele narrava a mesma coisa, parecia que a mulher era um monstro também. Aí eu dizia a mesma coisa: será que ela é esse monstro? O filho que vocês têm, a filha que vocês têm não foi obtida, não foi uma graça, uma luz, numa época de amor e de paixão? Então, meu senhor, será que a sua mulher é esse monstro? Aí parava também, tinha o mesmo impacto. Eu dizia o seguinte: olha aqui, ó,
Eu até posso fazer a separação de vocês, mas antes disso, vocês procurem um psicólogo e vão buscar uma administração disso, porque o que está faltando com vocês é um diálogo. Tudo que vocês disseram a mim, vocês não disseram um para o outro, esconderam. Então, se depois desse trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra, entenderem que vocês devem separar, aí me procurem. Tu trabalhou eu bem hoje, eu sou padrinho de diversos novos casamentos que nasceram a partir dali. Dentro de um casamento pode ocorrer vários casamentos. Então, isso é a psicanálise no direito de família. E isso, eu penso que, assim como tu disse, Gaio, que algumas disciplinas não eram dadas na faculdade de psicologia, eu digo que na faculdade de direito também não deveriam dar mais ênfase a esse sentido. Eu não estava atrás só de honorários e buscar enriquecer no direito de família, pensando na partilha. Não, eu tinha o foco da pessoa, né? A busca da pessoa e mais do que isso, cada um deles continuou com o seu psicanalista, com o seu psiquiatra, né, trabalhando aquelas coisas. Né? Então, e isso eu tenho relações de amizade até hoje. Então, a importância do direito de família na psicanálise tem tudo a ver, porque eu fui descobrindo aos poucos, desde a juventude, que a escuta era fundamental. Eles precisavam, significante, precisavam alguém que ouvisse, alguém que escutasse, né? E escutasse pacientemente e com pouquíssimas intervenções. E aí, Gaio, e aí me vem algo agora, hoje muito contemporâneo, que se tu já vivenciou num tempo onde a gente tinha uma certa interação muito maior do que hoje, em função de redes sociais, me parece que essa necessidade, essa dinâmica de escuta ainda é muito mais premente. Muito. Porque a gente está numa carência de troca e de conversa, aonde a gente praticamente não estabelece essas relações. E me veio uma outra coisa também muito importante, de que para um advogado poder fazer o exercício da profissão dele com realmente maestria e justiça, ele precisa se servir do papel de analista para ouvir, né? Para ele realmente tomar a dimensão do que é o trabalho, do que realmente, como é que ele soluciona o problema, né? E ter se analisado também, porque quem escuta, como o Cortes está trazendo na área de direito, ele vai se deparar com coisas suas na escuta do cliente também, que precisam estar elaboradas para saber ter um distanciamento, para fazer uma intervenção. Esse teu recorte de caso é maravilhoso, porque tu traz uma intervenção no significante monstro, operando nos dois lados, né, e ajudando a desconstruir esse imaginário. Para quê? Para que as questões legais realmente possam vir limpas, né, claras, né? Eu tive exemplos também em adoção, porque aí entra a questão que para nós é fundamental na psicanálise, que é o desejo. É fundamental que pais que estão querendo adotar trabalhem esse desejo, né? A clareza desse desejo. Eu tive um caso assim que casualmente era um paciente negro, ele queria muito ter filhos e não podia, né? E adotou, mas a esposa foi no embalo para agradar o marido, né? Então, tinha que ter tido toda uma preparação. Depois foi complicada a coisa, né? A adoção praticamente se deu só no papel, porque depois era complicada as relações, os conflitos, né? Então, por isso que é fundamental, e eu sou muito entusiasta essa interface, né, do direito com a psicologia e com a psicanálise, sem dúvida. Eu quero contribuir também, parece que os orixás estão contribuindo com esse nosso diálogo a quatro, porque nós três aqui, mais o telespectador. Quando eu fui presidente da Sociedade Floresta Aurora, de 1977 a 79, veja o corte que já existiu, me formei em 76, 77, 79, fui presidente da Sociedade Floresta Aurora, um dos mais jovens presidentes da história lá. Eu fui procurado pelos enviados do professor Tarcísio Deretti, que era um sociólogo que era diretor da FEBEM, e as assistentes sociais fizeram contato comigo, porque já davam uma certa visibilidade para a Sociedade Floresta Aurora, já centenária, em que, com muito jeito, depois de uns 3, 4 cafés e as águas minerais, elas, com muito jeito, me disseram o seguinte:
Olha, doutor, nós estamos com um problema na FEBEM. Os casais que vão buscar adoção só querem a criança branca de olhos azuis. E as crianças negras sobram na FEBEM. Então, diretamente ao ponto, nós gostaríamos de ver que a Sociedade Floresta Aurora, que tem essa excelente imagem, tem um transbordamento de amor que a gente vê nas suas atividades e tal, se não poderia ser feita alguma coisa. Eu digo, olha, eu fiquei impactado com isso, eu não sabia disso. Comentei a elas, mas prometo dar um retorno a vocês num prazo aí de 15 dias no máximo. Convoquei o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e tal, mais a diretoria, e a conclusão que nós todos chegamos é que a Sociedade Floresta Aurora teria poder, e jeito e forma de fazer uma campanha da adoção das crianças negras. E aí o trabalho que a gente encontrou é que as famílias negras, a Sociedade Floresta Aurora, a sociedade de pobres, diziam, mas é mais um. Então, olha, o lar precisa de comida, sim, mas precisa de amor, precisa de acolhimento, precisa de carinho. Então, o lar que tem um, pode adotar mais um. Que tem dois, pode adotar um. Conclusão. Chegou a um ponto que nós tínhamos mais famílias negras na lista de espera da FEBEM para adotar crianças negras do que crianças negras para serem adotadas. E eu fui padrinho, sou padrinho até hoje, de alguns destes êxitos. Então, ali também já estava presente a psicanálise. Ou seja, mostrando pelo acolhimento. Né? Tu falava do gozo, imagina o prazer. E ali era uma coisa assim que eu sempre pedia que, na medida da idade que a criança fosse adotada, já fosse dito que ela era adotada, né? Para que não tivesse o trauma mais adiante de que não era. Né? Então, eu encurtei a narrativa, mas por ir ao encontro, por isso eu agradeço aos orixás da pergunta e o toque, o cutuque do Gaio com relação à adoção. Essa é uma questão fundamental, né? Que ela possa ser preparada através da escuta, da maturação dos desejos, né? Para não ter conflito maior depois, né? Sim, e aí me vem a importância da comunicação, né? Porque a partir do momento que a demanda foi levada ao Cortes, isso pôde ser feito, porque esses assuntos, a gente tem um problema na nossa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu acho que um pouco maior, de que alguns temas não se debatem, né? Então, nós temos algumas questões que precisam ser colocadas na mesa. E esse engajamento da sociedade civil, que ele traz de exemplo da Floresta Aurora, isso é valiosíssimo, tinha que ser propagado pelo Brasil afora, né?